Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. E aqui estou eu para mais um vídeo, para mais uma aula e crescermos em graça, em conhecimento. E a minha oração é para que seja proveitoso para você, que venha agregar com a aula que será ministrada no domingo, mas também com a sua vida, na sua família, seja proveitoso mesmo para a sua caminhada cristã. Bom, vem comigo, vamos estudar, vamos continuar crescendo em graça, em conhecimento, nesta revista tão abençoada do segundo trimestre de 2023, lições bíblicas da CPAD, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Meus irmãos, na primeira lição eu tive a oportunidade de ministrar a primeira, a segunda e hoje será a terceira lição. Na primeira lição nós falamos sobre a precipitação. No caso, estudamos sobre quando a família age por conta própria. E quando Abraão e Sara tentaram dar uma ajudinha a Deus. E o que isso ocasionou, o que isso trouxe de problemas para a sua família. Com Agar, Sara dando a sua serva Agar para que pudesse ter um filho, e esse filho ser considerado do casal Abraão e Sara. E nasce então Ismael, mas o filho que Deus havia prometido era a Sara. Abraão e Sara teriam um filho. E mesmo dentro de uma impossibilidade humana, para Deus não há nada impossível. Agindo ele, quem é que pode impedir? Ele é todo poderoso. E entre a promessa e o cumprimento da promessa, nós observamos como Deus nos prova dentro de uma obediência e de nos mantermos firmes para que no kairós de Deus, no tempo de Deus, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, se realize em nossas vidas. E assim nasceu Isaac, mesmo esse casal sendo bem adiantado em idade, mesmo com Sara já cessou o costume das mulheres, não podia também ter filhos, mas para Deus não há impossível, e assim aconteceu. E nós tiramos lições importantes sobre essa precipitação, porque houve problemas naquela família, naquele contexto histórico, e também isso reverberou. Chegar o nosso momento, até hoje, existem problemas entre os judeus e os árabes, descendência de Ismael e descendência de Isaac. E tiramos lições importantes sobre essa precipitação, e acredito que você não mais se precipite. Esperamos que em Cristo sejamos assim, né? Não nos precipitarmos. Esperar o tempo certo, o tempo de Deus. O tempo de Deus. E na segunda lição nós estudamos sobre a predileção dos pais por um dos filhos. A preferência dos pais por um dos filhos, e aí estudamos sobre Isaac e Rebeca e seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó. A preferência de Isaac por Esaú e de Rebeca por Jacó, e quantos problemas isso trouxe para a sua família também. E ao longo dos anos, observamos isso também na história do Antigo Testamento, os problemas entre o povo de Israel e os edomitas, a descendência de Jacó e a descendência de Esaú. Tiveram conflitos, e o problema não foi só nesse contexto histórico, mas passou-se os anos e continuou tendo problemas. Então aprendemos também sobre essa segunda lição, essa preferência aí por um dos filhos e o que isso ocasionou, né? Hoje nós vamos falar sobre ciúme, o mal que prejudica a família, esta lição importante para todos nós, importantíssima para todos nós. O texto áureo é: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Está em Tiago, capítulo 3, versículo 16. A verdade prática está escrito assim:
O ciúme é uma obra da carne. O ciúme é uma obra da carne e só um fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Depois nós vamos estudar o que diz, ler, pelo menos mencionar. Espero que você possa estudar um pouquinho mais em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, quando trata das obras da carne e o fruto do Espírito Santo, os frutos e o fruto do Espírito, no capítulo 5, versículo 16 ao versículo 26. As obras da carne e o fruto do Espírito. Bom, dentro dessa lição, nós vamos estudar a falha no tratamento dos filhos, o tópico 1, o tópico 2, o ciúme como causa de conflitos, e o tópico 3, os males do ciúme. A leitura que nós iremos fazer em classe no domingo, né, será em Gênesis capítulo 37, versículo 1 ao 4, versículo 11, versículo 18, versículo 23, versículo 24 e versículo 28. Mas o comentarista, o pastor Elianai Cabral, ele coloca aqui na introdução que a lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Dentro da família de Jacó. E, é claro, não há aqui não é o desejo de falar dos pormenores de uma história como um todo, da biografia como um todo, de toda a caminhada de José, mas estudarmos o que a lição nos apresenta desse conflito que acontece na família de Jacó. Mas existe algo que eu gostaria de apontar aqui com vocês, trazer um apontamento, uma reflexão, é claro, trazer algo para nós observarmos. A fase que nós vamos estudar da história de José, existem 3 fases na vida de José. Do nascimento aos 17 anos, é o filho favorito, é o irmão odiado. Do nascimento aos 17 anos, ele é o filho favorito, ele é o irmão odiado. Dos 17 aos 30 anos, ele é preso, claro que ele foi vendido pelos seus irmãos, ele é vendido, ele é levado a uma terra, ao Egito, lá ele é preso, ele é esquecido e também lembrado e promovido. Ele é preso, esquecido, lembrado e promovido. Isso dos 17 aos 30 anos. Dos 30 anos até a morte, ele é poderoso, íntegro e perdoador. Dentro dessas 3 fases, a fase que nós vamos estudar, que no contexto dessa lição de hoje, da terceira lição, é do nascimento aos 17 anos, do filho favorito e do irmão odiado. Esse ciúme que os irmãos sentem por ele, pelo tratamento que também lhe é demonstrado pelo seu pai. A Bíblia mostra que José era o filho que Jacó ele amava. Ele tinha já os seus 10 filhos, homens. José é o 11º filho, com Raquel, mas a forma, o tratamento de Jacó para Isaac é diferente. E os seus irmãos sentiam, viam isso, ao ponto de a Bíblia dizer que José sabia do que os seus irmãos faziam de errado e trazia essa informação ao seu pai. É claro, isso gerava ainda mais um sentimento ruim deles para com José. A má fama dos seus irmãos, isso era informado ao seu pai Jacó. José entregava os seus irmãos, falava o que eles faziam de errado. O seu pai lhe deu uma vestimenta diferente, uma túnica de várias cores. O seu pai o tratava de uma forma diferente. Deus fez com que ele tivesse sonhos, e nesse sonho mostrava superioridade, mostrava liderança, uma posição de liderança
sobre os seus irmãos. E a forma com que José conta isso aos seus irmãos, talvez seja uma forma não sábia de trazer uma informação e faça crescer ainda mais o sentimento de raiva, de inveja, de ciúme daquele jovem de José. Os seus irmãos tinham ciúme que foi crescendo, uma inveja, ao ponto de tomarem e fazerem algo absurdo. Eram irmãos, era uma família que acreditava em Deus, que eram ensinados sobre as experiências dos seus pais, avós, mas mesmo assim, o problema entre a família foi brutal, ao ponto de trazer ensinos para nós. Essa questão irmãos, a Bíblia já mostra que esse sentimento, ele é complicado. Se olharmos para os irmãos Caim e Abel, capítulo 4, versículo 8 do livro do Gênesis, houve um sentimento de inveja ali. E Caim mata o seu irmão Abel. Esaú, isso no capítulo 27, versículo 41, queria matar também o seu irmão. Esaú queria matar Jacó. E agora nós vemos os irmãos também tendo um sentimento carnal e que as consequências foram drásticas, brutal mesmo para essa família. É disso que nós vamos estudar aqui hoje. O primeiro tópico fala da falha no tratamento dos filhos. Bom, quem é que nunca teve ciúme por algo ou por alguém? Que atire a primeira pedra, né? Mas entre o ciúme controlado e descontrolado é uma linha muito tênue, e na própria lição está também, expõe isso para nós. É uma linha muito tênue. Então, entre aquilo que é normal e quando já ultrapassa a normalidade, precisamos nos atentar sobre isso para que possamos recorrer à ajuda o mais rápido possível. A ajuda pastoral, a ajuda técnica, a ajuda de pessoas preparadas também para isso, na questão da psicologia. Mas precisamos de ajuda quando passa da normalidade e isso como a raiz de amargura pode crescendo, crescendo, o ciúme pode crescendo, crescendo e os problemas podem ser seríssimos. Mas pela demonstração na forma como Jacó demonstrava o seu sentimento para com seus filhos. Na primeira lição, no primeiro tópico, já fala da preferência de Jacó. Ele amava a José. É claro que ele amava os seus filhos, mas a demonstração desse amor por José era mais enfática, era mais visível, os filhos percebiam isso. E a lição também nos coloca que ciúme em meio à preferência, o ciúme em meio à preferência. Isso provocou essa atitude de Jacó, a capa, a túnica de várias cores, provocou ciúme nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhe dava o devido valor. É claro que fica para nós um sinal amarelo, como eu gosto de pontuar, para nós observarmos, termos atenção, olharmos para o nosso ambiente também familiar, para que isso também não aconteça, gerar ciúmes com os nossos outros filhos, o tratamento que nós damos aos nossos filhos.
O ciúme em meio à preferência, a inveja não permite compreender o desígnio de Deus. A lição mostra, e a Bíblia nos mostra, que além do tratamento de Jacó para com seus filhos, para com José, ele teve o sonho. E como nós havíamos falado, o sonho colocava em posição de liderança sobre os seus irmãos, o que fez aumentar ainda mais a forma como José conta, fez aumentar ainda mais o sentimento ruim, uma inveja, uma raiva sobre o seu irmão. Quem era ele? Quem é ele para se achar que vai ser superior a nós, vai liderar sobre nós? Esse ciúme, essa inveja, eles não conseguiam enxergar, como o autor coloca. O que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito. Bom, mas era um momento. E a Bíblia fala que a palavra dura suscita ira, a palavra branda desvia o furor. Como nós conversamos sobre assuntos, também tem muita importância como as pessoas vão reagir, como nós falamos. E é claro, existem situações que Deus nos mostra que irá realizar em nossas vidas a vocação, o propósito, que existem situações que não são com todas as pessoas que nós vamos compartilhar, porque não vão entender e que também não vão poder agregar em nada, não tem maturidade para isso. Mas se houver de contar, de falar com alguém, a forma tem que ser pedindo sabedoria a Deus, com a palavra branda, para as pessoas certas, para que essas pessoas também possam lhe ajudar em oração, em conselhos bíblicos, cristocêntricos, para cumprir esse propósito, para se preparar para esse propósito, para não se precipitar sobre esse propósito que irá acontecer. Mas isto que aconteceu nessa família gerou o ciúme e demonstra uma inveja também. Existe um texto que está em Provérbios capítulo 14, versículo 30, eu gostaria que você gravasse. Se possível for, professor, fala desse texto também em sala de aula, tá? Você que está aí agora ouvindo, escreve aí, anota. Provérbios capítulo 14, versículo 30 diz assim: o coração com saúde é a vida da carne. O coração com saúde é a vida da carne. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14, 30. Vou repetir. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14, 30. Bom, o sentimento de inveja, foi por isso e por inveja, que os principais, os sacerdotes, também entregaram Jesus para ser morto. Isso está em Marcos capítulo 15, versículo 10. Porque ele bem sabia, ele quem Jesus, porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Inveja, inveja. Então, cuidado. É um ponto para mim e para você. Nos atentarmos, porque, como o sábio Salomão falou em Provérbios, é uma podridão para os ossos, é uma obra da carne, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 21, fala de inveja, obras da carne. E não obra da carne é o que nós devemos desenvolver, mas o fruto do Espírito. E se andarmos, se vivemos em Espírito, então, se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivermos na carne, é morte. Essas coisas não são, esses sentimentos, essa linha tênue entre o que é
normal e aquilo que já passa para anormal, o controlado, o descontrolado, nós precisamos ter muito equilíbrio quanto a isso, hoje que somos cristãos. E aí aprendemos nesse primeiro tópico aqui, como cristãos que eu falo, voltando aqui a pontuar, como cristãos, por quê? Porque agora somos uma nova criatura. Porque agora andamos não segundo mais o curso desse mundo, a inclinação da carne, mas andamos pelo Espírito e o Espírito nos leva a andarmos pela luz da palavra. Luz para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. É pela palavra que eu e você agora andamos, e houve essa metanoia entre nós e nossa mente, essa mudança de direção, e hoje tendo a mente de Cristo, guardando a sua palavra em nosso coração para nós não pecarmos contra o Senhor, como o próprio também Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, o nosso coração, que antes era enganoso e perverso, hoje nós trazemos para dentro de si, para dentro de nós, o conhecimento da palavra. E essa água do Espírito Santo vai nos lavando por dentro, nos mudando por dentro, e guardando a sua palavra em nosso coração pelo Espírito Santo, como diz João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então ele nos ensina a guardarmos no nosso coração uma palavra. E a nossa boca vai falar do que o nosso coração está cheio. E vai falar da esperança que há para mim e para você. A esperança da vida eterna. Vai falar, trazer à memória aquilo que dá esperança. Então, não viver segundo o curso desse mundo. E aí aprendermos aqui, com o tratamento dado por Jacó aos seus filhos, a preferência a José, e a demonstração também dessa preferência de José com seu pai Jacó, a demonstração de José com os sonhos que ele teve para com seus irmãos, aprendemos com isso, porque trouxe consequências graves. Jacó tinha um favoritismo por seu filho José, tal prática prejudicou sua família e provocou dissensão entre os irmãos. Olha só, uma família dividida. E toda a casa dividida não subsiste, todo o reino dividido não subsiste. Então, aonde há, e aí é o texto áureo, né? Aonde há inveja, o espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Olha o problema que isso pode causar para a família, trazendo inquietação, tirando a paz, o sossego, a tranquilidade. E eu sei que não é isso que você quer para a sua família. Não é isso que nós queremos para a nossa família. No tópico 2, fala do ciúme como causa de conflito. E aí fala da túnica, o símbolo do desprezo, o ciúme, um agente do conflito familiar, e fala também da extensão do ciúme. A túnica, como era o símbolo desse desprezo, o ciúme, um agente do conflito familiar, é claro, imagine, né? Só relembrando que Jacó já deveria ter aprendido isso na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, porque já houve essa preferência de Isaac, o seu pai, para com Esaú, e de Rebeca, a mãe de Jacó, para com ele. Então, agora, passou-se muitos anos e Jacó, com a família formada, ele tem as mesmas atitudes, repete. E isso gerou, é claro, um sentimento da carne com os seus irmãos.
Só relembrando aqui que esse jovem José era o filho que Jacó amava. Ele era o preferido. Ele havia tido um sonho, o sonho que seria líder sobre os seus irmãos, e de forma inexperiente, de forma talvez arrogante, como ele expressa, e trouxe mais problemas ainda. E por fim, ainda uma túnica com várias cores, mostrando a preferência do seu pai também pelo seu filho. E despertou um furor, uma raiva. Paulo disse que em 1 Coríntios 3,3, ele fala: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ou seja, o ciúme é uma obra da carne. O ciúme é um sentimento carnal. Mas nós podemos prevenir para que isso não aconteça. Então, olhando essa lição, façam autoanálise aí. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, você a si mesmo, eu a mim mesmo. Uma visão introspectiva, como Isaías também fez no capítulo 6. E vejamos como está sendo o nosso comportamento para com os nossos filhos, com o tratamento que nós estamos dando a eles. Porque esse problema, esse ciúme, pode ser não só no ambiente de pais e filhos, mas também conjugal. Conjugal. Ou seja, entre o esposo e a esposa. Vocês já viram uma esposa que não pode... maridos que não deixam nem a esposa nem olhar para o lado e vice-versa? Que não tem confiança, que não conversam mais, conversa com ninguém. Que o tratamento de um com o outro é total desconfiança. Que é doentio, que precisa ser tratado. Que atrapalha na vida ministerial, na vocação, no desenvolvimento dessa vocação. Imagine aí isso acontecendo com você. Isso que eu falo do controlado para o descontrolado. A linha tênue, que é uma linha muito, muito fina, muito tênue, entre o que é controlado e descontrolado. E já passou, foi para o descontrolado. Imagine eu, que sou professor, pastor, professor, imagine eu dentro de uma sala de aula. Bom, minha esposa não ia querer que lá eu estivesse. Imagine eu na igreja, como seria. É claro que, como líderes, precisamos tomar os devidos cuidados. Os devidos cuidados. O homem, todo o gabinete pastoral, e eu falo isso aqui porque eu fui conduzido mesmo a falar, mas todo o gabinete pastoral com mulher é ético, dentro de uma ética cristã, em que esteja ou a sua esposa, juntamente com você, tratando de assunto com outra, com uma irmã, ou uma irmã respeitada, de uma índole respeitada dentro da igreja, uma anciã, para que esteja ao seu lado, mas nunca você sozinho, para não dar margem para nenhuma conversa que possa denegrir a sua imagem, ou trazer algum problema para nenhum problema para a sua caminhada cristã, para o seu testemunho. Então, o vigiar, o tomar atitudes que sejam pensadas, tomar atitudes que sejam em oração e pedindo a Deus sabedoria. Mas imagine um casamento onde não há segurança. Isso pode acontecer também com as amizades, no relacionamento profissional, ciúmes que podem acontecer. Existem amigos, eu conheço pessoas, que
Tem ciúme da amizade, ciúme exagerado mesmo, ao ponto de ficar extremamente chateado se essa pessoa conhecer outra pessoa no sentido para ter amizades também com outra pessoa. Criar mais amizades. Não aceita, como se quisesse uma exclusividade. Então, são pontos que devem ser tratados. Tratados. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle, posse. E aí, para nós, para mim, para você, é pedir sabedoria a Deus para ver se nós estamos vivendo esse lado controlado ou estamos partindo para algo descontrolado. Para absurdos. Porque isso vai trazer insegurança, desconfiança, um sentimento de controle, de posse. E aí precisamos confiar também. Mas precisamos também ter sabedoria para o tratamento com outras pessoas. Como um casal que eu estou falando. Como eu havia falado, o tratamento do pastoral, do aconselhamento pastoral, da ética pastoral, para que não tenha problemas no seu testemunho e possa até dar um bom testemunho de alguém que é vigilante ao lado da esposa, ao lado de alguém que seja respeitado dentro da igreja, uma anciã, para juntos aconselhar uma outra irmã, e assim sucessivamente. Mas o esposo e a esposa, eles precisam ter confiança um no outro. E porque nós não podemos ter esse sentimento de o controle o tempo inteiro, como se a pessoa fosse exclusividade minha ao ponto de não poder conversar mais com ninguém. Cuidado com isso, prejudica, isso traz um ambiente ruim, um sentimento ruim. Na família de Jacó podemos constatar que o ciúme é uma obra da carne e, quando cultivado, prejudica muito os relacionamentos humanos. O tópico 3, nós vamos estudar os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. Aqui põe assim, expõe para nós. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal, onde eu falei, que entregou Jesus por conta também de inveja. O ciúme entre os santos de Deus, infelizmente entre os santos de Deus, o ciúme também pode dominar as relações de pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúme se calunia. Olha só. Esse problema no ciúme entre nós, entre o povo, entre a igreja. Se caluniando, difamar o irmão, ofender o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Imagine, isso são obras da carne. Nós não vivemos mais conduzidos pela carne, mas pelo Espírito. E vencendo o ciúme, o pastor Elinay Cabral assim nos apresenta que, em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com coisas de Deus. E aí você leia Filipenses capítulo 4, versículo 8, vai falar de coisas verdadeiras, justas. E é isso que nós devemos trazer à nossa mente. Trazer coisas boas, como havia falado, trazer à memória aquilo que dá esperança, guardar a palavra em nosso coração, porque vamos falar aquilo que o nosso coração está cheio. E como assim nós, como cristãos, nós fazermos, vamos demonstrar o que é o tratamento que deve ser feito entre o casal, por exemplo, o marido amando a esposa como Cristo amou a igreja, amar a esposa, se entregar por ela, como Cristo também amou, se entregou pela igreja, dar a vida por ela. A esposa ser submissa, estar ao lado do marido, ser ajudadora do marido. Criar os filhos no caminho em que devem andar. Não irritar, mas trazer a eles, intimando-os
pela palavra, ensinando a palavra, para que eles entendam qual é o caminho que eles devem andar. Para que quando chegarem à sua fase madura, eles não se desviarem desse caminho, porque eles vão estar tão envolvidos com esse amor que não vão querer mais se afastar, abandonar, virar as costas para esse amor. Porque ensinamos o caminho em que eles devem andar. O que isso causou, esse problema na família de Jacó, é que os seus filhos, em um dia, viram que o seu irmão estava vindo e vendo eles no campo, iria levar de novo as informações dos seus irmãos. Então, eles pegam o seu irmão, jogam dentro do buraco, vendem o seu irmão, falam para o seu pai que o seu irmão foi morto por uma fera e eles trouxeram uma roupa cheia de sangue, uma roupa manchada de sangue, e ao ponto de desejarem anteriormente que o seu irmão tivesse sido assassinado, morresse. Foi Rúben que não deixou isso acontecer. Mas permitiram que ele fosse vendido para onde eles não sabiam mais aonde ele estaria, como foi o restante dos seus dias no Egito, ao ponto de futuramente encontrarem e visualizarem que o sonho se tornou realidade e que o seu irmão os perdoou e que Deus cumpre e que eles viram que aquilo era algo de Deus para a vida do seu irmão e tudo o sentimento que eles tiveram e as suas atitudes só trouxeram problemas seríssimos para a sua família. Por isso, para mim e para você, o melhor é trazermos o fruto do Espírito para a nossa vida. E o fruto do Espírito, Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 4, ele fala do amor, que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. O capítulo 5 de Gálatas, versículo 22, mas o fruto do Espírito é o amor. E aí ele vai falando do gozo, paz, longanimidade, benignidade, mas amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor, meus irmãos. Então, a palavra de Deus, ela é o melhor antídoto e precisamos guardar ela em nosso coração. O mal que prejudica a família, esse ciúme, deve ser tratado. Talvez você esteja ouvindo isso hoje, Deus permitiu que chegasse até você e nós precisamos ter referências bíblicas. E temos referências bíblicas. Referências em nossa vida, como o pai, a mãe, talvez o seu irmão. São pessoas que nos inspiram a sermos melhores. Mas, quando olhamos para a Escritura, vemos alguém que andava com Deus, como Enoque. Vemos alguém que a Bíblia chama de amigo, Deus chama de amigo, como Abraão. Vemos alguém anterior a Abraão que a terra estava corrompida, mas ele andava com Deus. Ele era um homem íntegro diante daquilo tudo, que era Noé, e agradava a Deus. Quando olhamos para lideranças, nós observamos a liderança de Moisés. Um coração quebrantado e contrito, olhamos para Davi, e tantos outros exemplos. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Podemos ter exemplos, é importante que isso nós tenhamos. Vivemos uma geração que é meio que escasso de referenciais, de referências para nós. Eu falo isso no ambiente igreja,
Mas olhe para o seu pastor, olhe para a sua liderança, porque tem referências aí, tem pessoas que são referências para nós, mas com experiências, com atitudes, que tem muito a nos ensinar, a nos aconselhar. Referências na área do ensino, eu tenho. Eu vou falar de uma muito próxima, eu não sei se ele vai ver esse vídeo, mas uma vez o pastor Gil Monteiro, filho do pastor Antônio Gilberto, saudoso Antônio Gilberto, o pastor Gil Monteiro estava ministrando uma aula e eu estava lá, e ele falou de uma quantidade de pessoas, eu só não lembro se foi 5 ou tal, ele falou uma quantidade de pessoas, e ele falou assim, eu creio que no meio de tantas pessoas aqui, tinha umas 60, 70 pessoas na sala de aula, uma aula de teologia, ele falou assim, mas eu, pelo menos 5 aqui, eu creio que vão um pouquinho mais adiante, que não vão parar, que não vão desistir, que vão continuar, que vão exercer a vocação do ensino. E se é ensinar, que haja dedicação. E ele falou, e no meu coração aquilo ardeu, aquela convicção veio sobre mim. E, e eu pensando disso, eu não sei quem são os outros 4, mas um deles sou eu. Um desses sou eu. E eu nunca mais parei de estudar. E eu tenho ele como uma referência. Tenha as suas referências como pastor, eu tenho meu pastor também, pastor Salomão, pastor Gil Monteiro, como eu falei, no ensino. Mas tem tantas referências que nós podemos ter. Então, tenha referências boas. Pessoas que você pode olhar e se inspirar aí para também exercer da melhor forma possível, dando o seu melhor à vocação pela qual Deus lhe chamou. Mas não invejá-los, mas amá-los e ser grato a Deus pela vida de cada um deles. Orar por eles. Orar pelos nossos filhos e a demonstração desse amor aos nossos filhos. Não de forma preferencial por um dos nossos filhos. Não repetir os erros como Jacó também repetiu com a sua família. Mesmo vivenciando, Jacó repete os mesmos erros agora com José. Então, que tenhamos sabedoria para que nos problemas que nós vivenciamos na nossa caminhada, tenhamos aprendido, ficamos mais maduros e agora podemos aconselhar outras pessoas a tratar esse problema, porque já passamos por isso. E não vamos repetir o erro. Não vamos repetir o erro. A conclusão é o ardor emocional, denominado ciúme, deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselhava-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. Romanos 13:13. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Estimule o seu aluno, estimule a você mesmo, a mim, eu e você, a nós desenvolvermos o fruto do Espírito. Porque ele é amor, gozo, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, mas desenvolver o fruto do Espírito Santo. Porque demonstraremos a esse mundo que realmente nós somos cristãos, lavados e remidos no sangue do Senhor, transformados. Não somos mais o velho homem, não sou mais o velho Luciano. Fui transformado por essa graça, envolvido por esse amor, ensinado a viver conforme essa palavra. E assim nós lutamos dia após dia. E deixamos fluir em nós o que a Bíblia diz, que Ele nos santifique em tudo. Corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. É o que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Até a vinda do Senhor.
Então esse desenvolve, o fruto do Espírito, este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e ao mesmo tempo enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Então, meus irmãos, aqui eu termino e glorifico a Deus por essas 3 lições que eu pude estar com vocês. Eu sou acostumado a estar em sala de aula, e sala de aula nós damos aula por umas 2h30, 3, e no tempo como esse falar de um assunto tão complexo, mas espero que tenha de forma simples, mas clara, de passar dos pontos que são importantes na vida de José, na vida de Jacó, desse ambiente familiar, para que na família não tenha casos como de Caim e Abel, de Esaú com o seu irmão Jacó, e nem de Jacó para com seus filhos, incluindo eles José, ao ponto de seus irmãos o invejarem, o venderem, terem como morto e assim passarem uma informação mentirosa ao seu pai. Que isso não aconteça, que aprendamos com essa lição. Eu glorifico a Deus por sua vida, glorifico a Deus e peço a você, aí está o canal, se inscreva aí, ative aí o sininho, né? Curte também, dê uma curtida aí. E se assim, se for importante para você, compartilhe com seus grupos de amigos, familiares, grupo da igreja. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a igreja e que o nome do Senhor continue sendo glorificado sempre. Louvo a Deus pela vida do pastor Alexandre, pastor da Assembleia de Deus em Jardim Alvorada, Ministério Adeja, que eu sou muito grato de ser um dos professores do seminário teológico que lá tem há muitos anos. Fui aluno e hoje sou professor, já há alguns anos, da turma do médio, básico, das turmas de integralização, quando teve, e também de pós-graduação. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Alexandre, pela vida do pastor Gil Monteiro, pela vida do doutor Pedro, Pedro Medeiros, que é uma bênção, que é um homem de um conhecimento absurdo também, um jovem, vamos dizer assim, né, Pedro? É um jovem abençoado, de uma sabedoria grandiosa. Que Deus te abençoe, tá, Pedro? Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos os pastores, Deus abençoe a todas as igrejas que estão visualizando e que o nome do Senhor continue sendo glorificado na vida de todos vocês. Grande beijo, até a próxima, se Deus quiser. Fique na paz.